Abram as Bíblias em 1 João. Hoje terminaremos o primeiro capítulo desta pequena epístola, pequena carta, mas por outro lado deu para perceber que, embora pequena, com muitas informações, a ponto de poucos versículos serem suficientes para nos trazer muitos e muitos ensinamentos e aplicações daquilo que precisamos aprender. Então hoje analisaremos os 3 últimos versículos do primeiro capítulo de 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Acompanhe a leitura, por favor, desse trecho. 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10 diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus, nós rogamos para que o Senhor continue nos ajudando na correta interpretação e aplicação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em 1741, John Wesley, um dos 2 irmãos fundadores do metodismo, o movimento metodista, a igreja metodista que existe aí espalhada pelo mundo inteiro, e todos os países praticamente há uma igreja metodista, pregou um sermão que questionava uma das grandes verdades proclamadas pelos reformadores. E ele discordava em alguns pontos de uma máxima dos reformadores, e o seu sermão era intitulado A Perfeição Cristã. Se você quer, de curiosidade, ler, ele está disponível gratuito, domínio público na internet, é só você digitar lá A Perfeição Cristã, de John Wesley, e você vai encontrar na íntegra. Você pode ler os sermões, mesmo porque naquela época todos os sermões eram escritos, redigidos, e as pessoas liam, então isso é muito mais útil para preservação dos documentos. Hoje nós temos preservados, se o vídeo acabar já é, basicamente ficamos sem as pregações, mas naquela época as pessoas escreviam, liam os seus sermões, então está lá. E John Wesley, contrariando os ensinos da Reforma Protestante, lá do século XVI, ele cria que os cristãos, num certo estágio da sua vida, conseguiriam chegar num estado de perfeição. E ele diz lá no seu sermão que aquela perfeição que ele está falando não é uma perfeição, por exemplo, de conhecimento, porque nunca seremos como Deus, oniscientes em todas as coisas, ainda seremos com um conhecimento limitado, então não é uma perfeição de conhecimento. Também não é uma perfeição no sentido de inerrância, ainda assim o nosso conhecimento pode estar equivocado, mas por outro lado ele diria que era uma perfeição no sentido moral da nossa vida de santidade. John Wesley se vale de vários textos das Escrituras que aparentemente concordam com aquilo que ele diz, embora alguns outros ele tem que fazer vista grossa para chegar numa opinião como essa, porque 2 deles, que nós acabamos de ler, parece que coloca por terra toda a sua tese. Então a tese dele é que de fato o cristão pode chegar num momento da sua vida que ele atinge um nível de espiritualidade tão grande, tão elevada, que ele não mais comete pecados intencionais, a não ser, ele abre a exceção, para pecados não intencionais, coisas que às vezes você cometeria que não tem a intenção, mas você chega num nível em que você não mais peca intencionalmente. Obviamente ele se vale daquelas passagens em que Jesus, depois isso é replicado por Tiago e Pedro, ecoando o Antigo Testamento, quando diz: sede perfeitos, porque perfeito é o nosso Pai Celestial. Tiago e Pedro vão refletir e replicar o que está lá em Levítico, quando diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, na ideia dele, se há esta ordem para buscarmos a santidade, buscarmos a perfeição, é presumível que o cristão conseguiria chegar nesse estado de santidade e de perfeição. Esse raciocínio dele é correto até. Ele só esqueceu que entre
a possibilidade de chegar ou de se alcançar isso e alcançar de fato, nós temos que passar por um evento em nossas vidas chamado morte e ressurreição, para então chegarmos nesse estado em que é o grande alvo das nossas vidas, tanto após morte, mas começando aqui, porque nós já vivemos a nossa vida eterna. João está confrontando exatamente um destes pensamentos aqui, gnósticos. Lembra que esse trecho que vai do versículo 5 até o versículo 10, parte dele estudamos semana passada, parte estudaremos nesta mensagem. João está combatendo três ideias, três proposições dos gnósticos, usando aquela lógica aristotélica de premissa e conclusão, que nós poderíamos chamar hoje na filosofia de silogismos. Você tem uma premissa A, premissa B, e consequentemente, se essas duas forem verdades, a consequência da terceira é essa. Tá? Os gnósticos eram filósofos gregos, aprenderam essa dialética de Aristóteles, e aí eles então trazem isso para a teologia. A primeira delas, lá no versículo 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso nós vimos na semana passada. A segunda delas, das três, vem no versículo 8, então, em que ele diz: se afirmarmos que estamos sem pecado. E a terceira dela, no versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Então a primeira, se afirmarmos que podemos andar nas trevas e temos comunhão com Deus. Essa era uma premissa dos gnósticos. Sim, você pode ter comunhão com Deus e andar nas trevas, porque Deus não está nem aí com a sua carne, você precisa alimentar o Espírito, mas você pode andar do jeito que você quiser nesse mundo. João vai falar, não, isso é impossível. A segunda premissa, alguns gnósticos diriam assim, não, mas aqui, João, nós atingimos já um nível de espiritualidade, saímos daquele estado carnal, ou ao mal, literalmente, né? A palavra é o psikos, é a ideia de um homem que ainda está apegado a este mundo, e atingimos um nível espiritual, pneumatikos, quer dizer, de pneuma, espírito, em que nós não mais somos afetados por essas coisas aqui deste mundo, e alguns chegariam a dizer, nós não pecamos mais, nós estamos num nível superior, os gnósticos, num plano específico em que não pecamos mais. Não há pecado mais em nós. E aí então João vai combater essa premissa, essa ideia com essas duas afirmações. Pode parecer, aparentemente, que as duas estão falando a mesma coisa. No versículo 8, João disse, afirmarmos que estamos sem pecado. No versículo 10, João disse, afirmarmos que não temos cometido pecado. Na primeira vista, numa primeira leitura mais desapercebida, pode parecer a mesma coisa, mas está longe de ser a mesma coisa. No versículo 8, João está lidando com um estado, com uma condição. E no versículo 10, João está lidando com prática. Isso são coisas totalmente diferentes, embora com campos que se interseccionam, mas são coisas distintas. Um é falar do nosso estado, da nossa natureza como ser humano, e outro, no versículo 10, é falar que decorrente dessa natureza, isso vai nos levar a uma prática, porque nós somos daquele jeito, porque nós temos aquilo, então a prática da nossa vida vai ser, inevitavelmente, mesmo que nós não queiramos isso, e não podemos querer, ele vai falar isso no começo do capítulo 2, mas vai ser esta prática. Então no versículo 8, a afirmação que ele toma para si dos gnósticos, como aquele argumento partindo do pressuposto que isso fosse verdade. Vamos partir do princípio que vocês estão certos. Então se eu afirmo que eu estou sem pecado, que eu não tenho pecado, a ideia é que é uma condição, ele também diz então, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então o que João está afirmando neste versículo 8 é o estado de pecaminosidade do ser humano. A primeira vez que isso talvez seja mencionado, mesmo que de maneira implícita nas Escrituras, é lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 3. Quando o texto nos diz, já havia dito lá no comecinho, capítulo 1 e 2, que Deus tinha feito o homem à sua imagem e à sua semelhança. Capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra no mundo por causa de Adão, toda a criação é amaldiçoada, embora Eva tenha comido primeiro, mas é por causa dele, por ser o cabeça federal de toda a nação, o representante de toda a nação. Quando ele come do fruto, então o pecado se estende para toda a criação, até a terra, até a natureza sofre por causa da sua falha, por causa do seu pecado, a sua família sofre, um filho mata o outro, enfim, há consequências, a morte de um animal, no capítulo 3,
tudo isso por causa do seu pecado. Chega no capítulo 5, é nos dito então que Adão gera filhos segundo a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, agora o homem passa a gerar semelhantes, né, filhos, com algo que ele passa geneticamente herdado para ele, que vem da sua semelhança, não mais como o ideal de Gênesis 1 e 2, mas afetado por Gênesis 3, que é a queda. Isso na teologia nós chamamos de um pecado herdado. Há três tipos, né, de pecado na Bíblia. Há o pecado herdado, ou seja, nós herdamos dos nossos antepassados, desde Adão até aqui, esta natureza pecaminosa, e quer queira, quer não, você nasce com uma natureza pecaminosa. Se você tem filho, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ou se você lembra de quando os seus filhos eram pequenos, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Eu nunca conheci um pai, nunca conversei com um pai na minha vida, ou uma mãe, que dizia assim: eu estou assustado com meu filho, porque é impressionante, ele só obedece. Ele deve ter um problema, porque ele nunca me desobedeceu na vida, ele nunca fez manha, ele nunca fez birra, ele sempre deixou trocar a fralda tranquilo. Então, assim, alguma coisa está errada com meu filho, né? Alguma coisa está esquisita. O que a gente mais fala na infância, né, das primeiras é: não pode, não pode, não pode, não pode. Você não precisa ensinar seu filho: filho, vem cá, vou ensinar o que é errado, eu vou ensinar a desobedecer a minha ordem. O filho já nasce assim, já nasce desobediente, já nasce revoltado, mesmo que ele ainda não saiba, mesmo que ainda tudo isso se resuma a uma birra, a não querer deixar trocar fralda, não obedecer, não pode pegar isso, e ele espera você sair do ambiente, vai lá e é impressionante como um ser de 9 meses já faz uma coisa dessa, espera você virar o rosto para ir lá e pôr a mão naquilo que não pode. Se você, pai e mãe, está aqui, ainda acha que o seu filho é um santinho, bonzinho, você caiu no ponto do Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, depois que Deus foi tirado do pensamento, né, lá no século XVIII, foi aquele que veio e disse: não, o ser humano ele nasce bom, ele nasce bom. O problema é esse meio que fica corrompendo ele, mas o ser humano nasce bom. Ou Jean-Jacques Rousseau não tinha filho, ou ele estava ocupado demais escrevendo essas bobeiras que não viu o crescimento do filho dele. Coitado da mulher dele, que deve ter sofrido. A mulher acho que lia o que ele escrevia e falava assim: se você ficar em casa um pouquinho, você vai ver que não é isso que acontece mesmo com os nossos filhos, né? Se você entender que seu filho é bom por natureza, você nunca vai apresentar Jesus Cristo para ele. Porque para que Jesus Cristo vai ser relevante na vida dele se ele já tem uma natureza boa? O que João está mostrando é que todos nós já nascemos num estado de pecaminosidade, com uma natureza pecaminosa. O segundo tipo de pecado na Bíblia é o que nós chamamos de um pecado, de uma culpa imputada a nós. Isso o livro de Romanos vai nos explicar muito bem. É mais ou menos assim: como Adão é o nosso representante da humanidade, então por que ele pecou? É como se juridicamente todo ser humano tivesse representado por ele. Ele é o cabeça da humanidade. Então o nosso grande representante pecou, consequentemente todos nós pecamos também. Não é à toa que Jesus Cristo é chamado de o segundo Adão, porque nele também todos os eleitos são então representados e salvos por Cristo Jesus, como este segundo representante deste segundo grupo criado dentro desse pequeno grupo chamado humanidade, dentro desse grande grupo. O segundo grupo do qual ele é o cabeça, o representante, não é à toa que ele é chamado assim de cabeça. E o versículo 10 vai nos mostrar então este terceiro tipo de pecado, que é a prática do dia a dia. E você só pratica pecados no dia a dia porque você nasce com uma natureza pecaminosa. Você não se torna um pecador depois do seu primeiro pecado. Você comete o seu primeiro pecado porque você já é um pecador. Entendeu? Não há inimizade entre você e Deus depois de você cometer o primeiro pecado. Você nasce num estado de pecaminosidade, uma natureza pecaminosa, de forma que você simplesmente vai colocar para fora naturalmente. Se ninguém falar para você o que é o certo, você naturalmente só vai fazer aquilo que é o errado.
Então o meio não vai te corromper, pelo contrário, você vai ajudar, auxiliar a corromper mais ainda a nossa sociedade, a não ser que alguém fale para você, isso é errado, comece a fazer o certo, que é só possível por meio de Cristo Jesus e da sua graça. Então, se você disser para mim, eu não tenho isso, eu não partilho disso, o meu filho, tão bonitinho, tão fofinho que nasceu, isso quer dizer que ele, né, quando eu peguei na mão com um dia de vida, 2 dias, com aquele você quer dizer que eu peguei um pecadorzinho na mão, mas aquele é um anjinho, tão lindo. Se você afirmar isso, João fala assim para você, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aqueles que ainda não têm filho, vocês vão ter a oportunidade de um dia, assim que o seu filho nascer, eu espero que você esteja lá presente, assim, porque é uma experiência única, realmente, embora mais partes que você assista, mas ainda cada um é único. Uns você desmaia, outros não, enfim, vocês vão entender isso, né? Por mais que é único, quando você pega um ser na sua mão, saiba, sua responsabilidade é amá-lo, e amá-lo significa livrá-lo desta condição. Muito mais do que ficar enchendo de beijinho, muito mais que isso em seu lugar. Mas quando você pegar o filho na sua mão, lembre disso. Acabei de gerar alguém, segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, um pecador que precisa ser resgatado por Jesus Cristo. Ele nasce com essa natureza pecaminosa. Porque o que Isaías vai afirmar, e eu queria ler com vocês esse trecho, que é extremamente importante. Abram lá em Isaías 59, em versículo 2, olha o que Isaías vai afirmar aqui. Isaías 59, olha o versículo 1 e o versículo 2, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías fala, Deus não muda, o braço dele não está curto, o ouvido ele não está surdo, Deus não muda. Por outro lado, versículo 2, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E depois vem toda a prática aí no mundo. Ou seja, o nosso pecado trouxe a maior consequência, a devastação da humanidade, que é uma separação entre Deus e nós. No Éden, quando o homem pecou, há então esta separação da comunhão. Tanto é que o homem foi proibido de usufruir daquilo que era uma espécie de um simbolismo representando a comunhão que ele tinha com Deus, que era o fruto da árvore da vida. Que não era só algo relacionado à eternidade, era muito maior do que isso, era algo que simbolizava a própria comunhão de Deus com o homem, porque nós voltaremos a comer deste fruto, mesmo num lugar que sem certeza que não vai haver morte, como a própria Bíblia afirma, e mesmo assim nós comeremos desse fruto lá nos novos céus e na nova terra, porque isso vai além simplesmente de uma vida eterna, é uma vida em abundância, em comunhão plena. E quando o homem peca, Deus coloca anjos, Deus coloca uma proteção para que o homem não tenha acesso mais àquela árvore. Ou seja, houve então uma separação entre Deus e o homem. Quando o ser humano então nasce separado de Deus. E João está dizendo, se afirmarmos que não estamos nessa condição, se alguém afirmar que não tem pecado, que não tem uma natureza pecaminosa, engana-se a si mesmo. E a verdade não está em nós. Versículo 10, ele vai então mostrar a consequência disso, ou seja, porque eu tenho um estado de pecaminosidade, a consequência disso é que eu vou cometer pecados. Acreditem, há igrejas que, além da igreja metodista, que segue o ensino de John Wesley, isso é muito propagado em diversos meios, chamado movimento de santidade, especialmente em igrejas mais pentecostais que vão seguir essa linha metodista, né? Mas toda essa linha de movimento, chamado movimento em prol da santidade, eles vão crer nessa ideia de que chega um momento da sua vida em que você não mais comete pecado, você atinge um estado superior e tudo mais. E aí João vem então mostrando a consequência disso. Ok,
O versículo 9 nós deixaremos para depois, porque não é tudo que está no meio, eu vou explicar para vocês toda essa dinâmica da argumentação dele. Mas no versículo 10, então, ele vai mostrar a prática consequente disso. Ele fala, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Se no versículo 8 ele usou um tempo que denota estado, tá? No grego seria um indicativo do presente, né? Por exemplo, um indicativo que demonstra um estado, uma condição. Aqui ele está usando um perfeito, que dá uma ideia de uma continuidade, de algo que começa lá atrás, mas que continua, algo que vem no dia a dia, que os seus efeitos continuam. Ou seja, se eu afirmar que eu não cometo pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, isso pode parecer contraditório, tanto quanto o versículo anterior pareceu contraditório na mensagem de semana passada. Porque eu disse para vocês no versículo 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, e eu afirmei claramente, andar na luz não é ausência de pecado. Porque na verdade, se eu disser que não, eu estou isento de pecado, eu não tenho mais pecado, isso não é andar na luz, porque eu estou fazendo de Deus um mentiroso. E se eu faço Deus um mentiroso, eu ando nas trevas. Ou seja, andar na luz, o primeiro passo para andar na luz é justamente o oposto disso. É o reconhecimento de que eu sou pecador. E por causa disso, eu cometo pecado. Esse é o primeiro ponto, é o início de uma vida que anda na luz. De todo aquele que acha que não é doente, Jesus fala assim, não vim para essas pessoas. Eu vim justamente para aqueles que acham que estão doentes, que sabem que estão doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Eles acham que estão bem. Por que eles vão querer um médico? É justamente o reconhecimento de que eu sou pecador e por isso eu cometo pecados que faz com que seja o primeiro. Não é suficiente, mas é o início, o start de andar na luz. Então, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então, se no versículo 8 João está falando de um estado definido ali por Gênesis capítulo 5, versículo 3, muito antes de você nascer, quando Deus projetou que você iria nascer lá na eternidade, você vai nascer com uma natureza pecaminosa. Aqui já não, aqui ele está falando de atos que nós cometemos. E estes atos, esses pecados, o que define o que é pecado? A própria carta de 1 João vai definir isso. Você dá uma olhada lá no capítulo 3, no versículo 4. Quando chegarmos nesse trecho eu vou explicar mais detalhadamente, mas ele diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, foi necessário Deus mostrar um padrão que Paulo vai dizer que mesmo antes da lei escrita, sempre habitou de uma maneira ou outra no coração do ser humano, porque toda cultura que você vai, por menos contato, mínimo contato ou nenhum contato com a Bíblia, ainda assim, por exemplo, matar é errado. Nenhuma cultura você vai e fala assim, ó, aqui nós valorizamos aqueles que matam as pessoas. Aqui quem mata a pessoa, assim, comete o ato mais moral possível, mesmo porque não existiria uma cultura como essa, né? Aliás, só existiria um, aquele mais moral de todos foi o que sobrou, que conseguiu matar todo mundo. Então qualquer cultura, sabe que tirar a vida do outro é errado. Embora tenha umas que digam assim, não, mas se nasce gêmeos, se um é defeituoso, eles querem criar umas justificativas, mas mata o outro só dá. Eles vão falar, não, aí não, por que não? Por que não? Por que não pode matar os dois? Não, aí é errado. Tá vendo? Há um mínimo de percepção. Mas isso porque Paulo vai dizer que Deus cravou a lei muito antes dela ser escrita no coração de cada ser humano. Nós nascemos com esse, o que Calvino iria dizer, de um senso religioso, do divino ali no nosso coração, que no fundo nós sabemos que algumas coisas são certas e erradas. Tanto é que quando nós cometemos algum pecado, nós fazemos as escondidas sem ninguém saber. Nós não queremos que as pessoas saibam disso. É sempre numa escuridão, é sempre nas trevas, sempre escondido, porque as pessoas sabem o que é o certo e o errado. Mas para deixar bem claro, vem Deus e coloca para nós a lei. A lei resumida ali nos 10 mandamentos. Não sei se você já teve a oportunidade de decorar ou ler pelo menos os 10 mandamentos, mas são 10 grandes mandamentos. Alguns sabem aqui de cor. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. Ali é o grande resumo, embora essa lei é aplicada e adaptada ao longo das Escrituras,
basta ver no sábado do Novo Testamento, mas ali é um grande resumo de toda essa moralidade que Deus espera. Ou seja, toda vez que eu transgrido esta lei, eu estou pecando. Para isso é necessário um reconhecimento de que há um padrão de certo e errado. É necessário então um rompimento com esse pensamento pós-moderno que nós temos, de que tudo é certo, tudo é válido, você faz o seu padrão, a sua regra, o que serve para você pode ser errado para mim. Não, há um legislador que está acima de nós e que define nesta vida o que é certo e errado. Não sou eu quem defino o que é certo, não é você que define o que é certo. Deus já definiu padrão aquilo que é certo, e basta você ou seguir ou transgredir aquela lei. Toda vez então que eu me oponho à lei de Deus, eu estou cometendo pecado. Depois faça esse exercício, tente lembrar de todos os pecados listados na Bíblia, todos. Vai ver, pega aquelas listas de Paulo, de Romanos capítulo 1, por exemplo, e tantas outras, e faz uma lista e vai comparando, todas têm um respaldo nos 10 mandamentos, todos têm um respaldo nos 10 mandamentos. Qualquer pecado que você comete, você vai ferir um dos 10 mandamentos, essa lei que é a transgressão. Isso é basicamente o que acontece também em nível civil, no nosso país. Quando você comete um crime porque você está transgredindo a lei. É um padrão de certo e errado que foi colocado para nós vermos, enquanto não é infalível, e quando você comete um crime, você está transgredindo a lei. E, aliás, é sempre bom fazer uma observação, porque crime e pecado nem sempre são coisas semelhantes. Por exemplo, se você mentir para mim, você cometeu um pecado, mas não cometeu um crime. Você não vai preso por isso. Se você mentir na frente de um juiz no meio de uma audiência, você cometeu um pecado e um crime e vai preso por isso. Okay? Então, há diferença nisso, mas basicamente você transgride a lei, ou a lei civil do nosso país, ou a lei moral, ou ambos. E aí é um pecado e crime ao mesmo tempo. Então, se afirmarmos que não temos cometido pecado, ou seja, se você falar para mim assim, eu não peco, João vai mais além. E logo eu vou mostrar esse progresso do pensamento. Nós fazemos de Deus um mentiroso. Por que fazemos de Deus um mentiroso? Porque João é um dos últimos a escrever no Novo Testamento. E as cartas de Paulo, os evangelhos, já estavam muito bem estabelecidos. Todo mundo tinha acesso ao que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 3, por exemplo. Depois que ele faz um raio-x de toda a humanidade, ele vai mostrar o que concluiremos então. Estamos em posição de vantagem, a partir do versículo 9 do capítulo 3. Ele fala assim, é claro que não. Eu já mostrei para vocês que tanto judeu como gentil, todos nós somos pecadores. E aí ele vai citar o Antigo Testamento, que já falava isso, já afirmava, dizendo, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem. Não há ninguém, todos se extraviaram, todos pecam. Não há um que passa isento nessa vida e que nunca cometeu uma falha. Há aqueles que se enganam. Mas até nesse engano eles estão cometendo um pecado. Eu me lembro um dia que eu estava em Atibaia fazendo um evangelismo. Estávamos no seminário e fomos com um grupo, o nosso grupão lá, que eu orientava no seminário, fazendo um trabalho de evangelismo num bairro. E aí reuníamos em duplas e íamos conversando com algumas pessoas que estavam na rua, na porta de suas casas, aí falando sobre isso. Aí eu lembro que ali estávamos conversando com uma senhora que estava à porta de sua casa. E começando a conversar sobre a Bíblia e tal. Vamos na igreja de vez em quando, e começamos a entrar no assunto pecado. E ela olhou no fundo dos nossos olhos e disse assim, mas eu não tenho isso. Eu não mesmo? Não, eu não tenho isso. A senhora nunca pecou? Não, nunca pequei. Nunca contou uma mentirinha? Aí pensou ainda. Não. Nunca desobedeceu seu pai? Sim, que mandamento, algo grave, não é? A gente pensa em desobediência aos pais, não, é grave. Está nas listas de Paulo lá de Romanos capítulo 1, é algo grave. Você nunca desobedeceu seu pai? Não. Nunca. O que você faz quando uma pessoa dessa? Você não tem que fazer. Jesus não falou, amigos que estão doentes? Você acha que está... O que você está fazendo aqui? Logo vem um anjo te pegar, calma, né? Você vê até se a pessoa está flutuando ou não, né? Porque alguma coisa está errada.
Tá? É claro que essa afirmação dela, eu nunca pequei, já é em si um pecado, porque ela está fazendo de Deus um mentiroso, porque Deus fala que ela pecou. Se ela fala que ela nunca pecou, ela está fazendo de Deus um mentiroso. Consequentemente, ela já está pecando afirmando isso. Mas até ela entender todo esse processo, enfim, dificilmente ela entendeu naquele momento. Então, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu sei que aparentemente isso pode ser um aval para algumas pessoas, dizer assim, então, se eu sou assim, se eu tenho um estado pecaminoso, e se eu pratico pecado, o que eu vou fazer? Eu sou assim. Lembra? Eu nasci assim, vou morrer assim, os mais velhos, eu estou falando, os mais novos assim, o que é isso? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou fazer o quê? Quem tem esse pensamento, a mesma pessoa que diz assim, mas se Deus escolheu as pessoas, então posso ver do jeito que eu quiser. Quem tem esse pensamento é porque nunca entendeu de fato quando são assim. Porque João logo vai mostrar no comecinho do capítulo 2 na semana que vem, que esse não é o pensamento do cristão. O cristão, de fato, é aquele que busca algo sabendo que ele nunca vai alcançar neste mundo. Mas ele ainda assim busca, porque ele sabe que um dia ele vai alcançar na próxima vida. E aqui é um preparativo para lá. Mas ele continua na busca, ele nunca vai se acomodar por causa dessas verdades. Então a segurança da salvação que nós temos, porque somos selados pelo Espírito Santo, para aqueles que pensam assim, bom, se uma vez salvo, sempre salvo, então eu estou tranquilo para pecar. Se você pensa assim, você nunca entendeu de fato o que é salvação. O problema não é a segurança da salvação, o problema é que você nunca entendeu a salvação. Porque a salvação sempre conduz a uma busca pela santidade. Então eu sei que aparentemente João também sabia que esse pensamento pode conduzir as pessoas a uma vida de libertinagem. Ele vai mostrar que no cristão não. Só daqueles que querem só desfrutar daquela falsa segurança de salvação, dizendo, então uma vez salvo, sempre salvo, pronto, e então eu posso fazer o que quiser da minha vida, mas que na verdade nunca entendeu a salvação. Perceba agora o progresso tanto do paralelismo quanto do argumento de João, que é muito importante. Na sua primeira premissa, no versículo 6, ele havia dito, como nós vimos na semana passada, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas. Versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado. Versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Essas são as três ideias dos gnósticos. Agora, olha o que ele diz na primeira. Mentimos. Na segunda, enganamos a nós mesmos. Na terceira, fazemos de Deus um mentiroso. Percebe a progressão? Você mente, você engana a si mesmo e faz de Deus um mentiroso, se você seguir estas argumentações. Olha mais ainda, na primeira, não praticamos a verdade. Versículo 8, a verdade não está em nós. Versículo 10, a sua palavra não está em nós. E aí com isso João vai fazer uma amarração de um conceito tão importante. Porque ele já mostrou para a gente que nós não praticamos a verdade se andarmos nas trevas. Por quê? Porque a verdade não está em você. Você não consegue praticar aquilo que você não é. João está falando, você é uma pessoa pecadora e por isso pratica pecado. Por outro lado, se a verdade está em você, você pratica também a verdade, lutando contra essa sua velha natureza pecaminosa. Agora, lá no finalzinho do versículo 10, João vai mostrar então que esta verdade é, na verdade, a palavra. E João deixa muito claro, tanto aqui no seu Evangelho, que a palavra para João não é simplesmente uma carta, não é umas palavras escritas, não é uma mensagem, não é um livro que é dado, mas é uma pessoa. É o Logos de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, quem tem em si a palavra, a revelação de Deus máxima, Jesus Cristo habitando junto com os seus mandamentos, com a sua lei, com a sua verdade, pratica a verdade. Pode parecer contraditório, né? João está dizendo, quem sabe que é pecador, sabe que vai cometer pecado. Por outro lado, quem tem a verdade habitando em si, o Logos, a palavra, Cristo habitando em si, a consequência disso vai ser que ele vai praticar a verdade. Quem não pratica a verdade para João, então, é porque essa pessoa não tem a verdade dentro de si. Por não ter a verdade dentro de si, ele nunca então vai conseguir praticar a verdade. É impossível a pessoa praticar a verdade se antes a verdade não habitar no coração dele. E a verdade só é habitada pela palavra que está em nós.
Então, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A argumentação do João nesses 5 Cs, ele tenta fazer uma ligação naquilo que está no meio, nos 2 recheios, né? É como aquele lanche com 3 pães, sabe? Aquele lanche bem assim, aquele grandão, né? Aqueles lanches antigos, não os gourmetzinhos de hoje que você vai comprar aquele pequenininho, né? Tem um hambúrguer, coisinho assim, um molinho. Não, aquele lanchão de antigamente, que você ia na lanchonete, 3 pães, hambúrguer, é isso aí. Então, o pão do começo, do cimo e do meio são as argumentações dos gnósticos. Então, o pão, que é o que ajuda o lanche, né? Pão você tem que ter lá só para dar uma estrutura. Tá? E o recheio, nesses 2 recheios, é a argumentação dele. Então, o recheio encosta nesses 2 pães, assim, sabe? Tem a ver com esses 2. Não é simplesmente argumentando com o que vem antes, mas preparando para o que ele vai escrever depois também. Então, olha que interessante a ligação que ele faz aqui. No primeiro, ele disse, afirmamos, lá no versículo 6, que não temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele usa o singular aqui. De todo pecado. Muito provavelmente, porque agora ele vai introduzir a natureza pecaminosa, o pecado que habita em nós, e não os pecados que nós cometemos, mas o pecado que há em nós. Então, esse argumento ele está refutando o anterior e já preparando para o próximo, em que ele diz, se afirmamos que estamos sem pecado, é algo que eu tenho, é o pecado que habita em mim, não é o pecado tipo assim, eu minto, não, é o pecado, é a natureza pecaminosa. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, plural agora sim ele está em mente esse, mas com esse versículo 9 ele está refutando o 8 e já preparando porque ele vai escrever no 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, ou seja, esse cometer pecado no dia a dia, muito mais a prática, aqueles pecados que nós cometemos no dia a dia. Então, com estes 5 Cs, né, esses 2 argumentos que vêm tanto no versículo 7 quanto no versículo 9, serve para refutar o que vem no 6, no 8 e no 10. Por fim, então, o versículo 9 diz, como uma solução para essas 2 afirmações gnósticas. João diz, eu rejeito essas afirmações e coloco esta no lugar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode parecer algo simples. Quer dizer que eu tenho que confessar os meus pecados. É só isso. Pode parecer algo simples, mas não é de modo nenhum simplista. Porque nessa palavra confessar, há várias coisas embutidas ali, de que só é possível alguém fazer isso se de fato a verdade habitar nele, senão ele nunca vai conseguir. Porque a palavra confessar aqui, a palavra homologel, logel de logia, de conversa, de fala, de dizer alguma coisa, e homo que a gente usa, não o homo duplação, né? O homo de homo, alguma coisa, de semelhante, de igual. Então é você falar a mesma coisa, ou seja, é você concordar. Confessar o seu pecado é você concordar. Mas concordar com o quê? Você falar a mesma coisa de quem? O quê? É como se você estivesse concordando com todas as verdades que está dentro de você e que você crê. E você afirma, eu concordo com isso. Por exemplo, eu concordo que eu sou um pecador. Eu concordo que Deus está certo e eu estou errado. Eu concordo com isso. E só confessa pecado, reconhece que cometeu um pecado, quem diz, Deus está certo e eu estou errado. A lei dele é justa, eu transgredi a lei, ele está certo. Então essa pessoa concorda que existe um padrão de certo e errado estabelecido por Deus, que ele quebrou. A pessoa concorda também que ela errou, era um pecador, eu cometi um pecado. Para isso, pode parecer simples, mas é necessário um exercício de humildade, de reconhecimento de quem Deus é, de quem nós somos muito grande, que só é possível para aqueles que têm a verdade habitando nele. Porque converse com as pessoas aí fora.
e tenta confrontar um pecado de alguém. Aí você vai ver Gênesis capítulo 2 brotando, né? Capítulo 3 fica brotando na sua frente. Não, mas é porque ele me fechou no trânsito, por isso eu fiz isso. Não, mas foi isso que aconteceu, eu fiz isso. Não, mas é também que você não conhece o cônjuge que eu vivo. Se você conhecesse, você entenderia porque eu faço isso. Não, mas é tantas desculpas. E o que você menos ouve é: tá certo, eu concordo. Eu concordo, você tem razão. E não é você que tem razão, a Bíblia tem razão. Tá certo. Deus diz que é isso que eu devia fazer, eu não fiz, então eu cometi um pecado. E eu falo aí fora, mas a gente não precisa ir muito longe, né? Há muitos cristãos que dificilmente confessam o pecado. Então, se concordarmos, se confessarmos os nossos pecados, obviamente está implícito aqui para João que a sua confissão tem que ser para Deus. Não é a confissão para alguém que vai te perdoar, porque só pode perdoar pecados Deus. Então é a confissão para Ele. Então você concorda com Ele, com as premissas dele, com a ideia dele, com a lógica dele, com todo o padrão estabelecido por Ele. Se você confessar para Ele o seu pecado, Ele, o próprio Deus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante quando ele diz ele é fiel e justo. Porque se Deus fosse somente fiel, algo assim, né, e a parte da justiça, como algumas pessoas gostam de dizer, ia ser meio capenga. Assim. Mas por outro lado, se ele fosse só justo também e não fiel, mas ele diz assim, é fiel e justo. É aquilo que nós lemos em Isaías 59:2, 59:1. Deus não muda, o braço dele está estendido, ele continua ouvindo, ele está lá, o problema somos nós, Deus continua fiel àquilo que ele prometeu. E ele disse, se você confessar eu vou perdoar. Quando o templo estava sendo edificado, lá em 2 Crônicas capítulo 7, Deus disse, isso aqui vai ser um templo, vai ser a minha habitação, e vai vir às vezes algumas pragas para vocês, quando vocês obedecerem a lei, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e se converter da sua... eu ouvirei do céu e sararei o seu pecado e lembrarei da sua terra. A promessa feita desde lá de Gênesis. E por isso ele é fiel e ele estabelece a sua justiça não naquilo que nós merecemos, mas segundo a sua graça. Que apesar de quem nós somos, apesar do nosso estado de pecaminosidade e de consequentemente da nossa prática de pecado, ainda assim de maneira inexplicável nos perdoa. Por causa, obviamente, do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas duas palavras juntas significam assim, perdoar aqui é a ideia de mandar para longe, mandar embora. Essa palavra inclusive era usada naquela época para divórcio. Quando alguém se divorciava, né, era mandado para longe, era essa ideia, né? Ele manda para longe o seu pecado. E ao mesmo tempo ele purifica, que é a ideia mesmo de limpar, de tornar puro. Ou seja, quando você confessa, Deus, para usar uma expressão que foi usada aqui pela Raquel na escola dominical na semana passada, né, reseta. Ele te olha agora purificado, limpo, não sem um estado de pecaminosidade, não sabendo que você pode cometer pecado novamente, mas por causa de Cristo, por causa da graça de Cristo, da salvação, da obra de Cristo. Ele olha para nós agora e olha uma pessoa pura, limpa, porque ele levou para longe o nosso pecado. Você sabe de onde surgiu a expressão bode expiatório? Eu vou detalhar na semana que vem, que vai ter relação com a mensagem. Mas depois, dá uma lida no livro de Levítico, e uma das práticas ali de Levítico era separar um animal, um bode, dois, né? Um era morto, e o outro, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, e representando ali que ele estava levando a culpa do povo. E um era morto e o outro era solto. Era solto para fora do acampamento. Esse bode era solto, saía. Era o bode expiatório, aquele que levava a culpa das pessoas e ia lá. E aí o texto fala assim, quando o bode estiver indo para lá e o seu filho perguntar assim, e o bode ele foi solto? Mas aqui está simbolizando Deus levando para longe a nossa culpa, levando o nosso pecado para longe.
É claro que aquele bode representava, juntamente com o outro que ficava para ser sacrificado, derramado sangue, aquele que nos torna limpo e leva para longe o nosso pecado. Ou seja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para isso, primeiramente, é necessário você entender, reconhecer que você está no estado de pecaminosidade. Você tem uma natureza pecaminosa dentro de você. Você nasceu assim e só vai livrar dela quando chegar no céu. Enquanto você não estiver no céu, você tem essa natureza pecaminosa com você. A consequência disso é que você é um pecador e vai cometer pecados. Se você disser que não, você está fazendo de Deus um mentiroso, você vai cometer pecados. Chega na sua casa amanhã, acorda segunda-feira e fala assim, ó, eu vou fazer um acordo comigo mesmo e vou passar essa semana inteira impune, eu vou cometer um pecado essa semana. É um acordo que eu faço comigo assim, mas olha, eu vou me policiar ao máximo, eu não vou cometer um pecado essa semana. E aí depois você vem semana que vem e me conta a sua experiência. Mas é necessário um reconhecimento de que assim, eu sou um pecador. Mas isso não nos afrouxa no sentido de que, então se eu sou um pecador, eu posso... Não, isso nos faz voltar para Cristo, para a cruz, para a graça dele. Confessar os nossos pecados, crendo, realmente acreditando que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, tornar limpo de toda injustiça.